Bom, vamos lá. Então, vamos continuar aqui, né, nosso conhecimento um pouco mais aprofundado agora sobre a gestão do estoque. E uma ferramenta que nós temos para realizar essa gestão são os sistemas ERP. Tá? Não é ERP, não, é ERP. O que é um sistema ERP? Vem do inglês Enterprise Resource Planning, que significa planejamento de recursos da empresa. Então, o que é isso? É um sistema de computador. Boa tarde, Júlio. Então, o RP ele é um sistema de computador que vai permitir um controle mais apurado do meu estoque. Então, como ele vai funcionar? Vamos lá. Primeiro, ele vai permitir uma maior acessibilidade aos dados da empresa, porque ele vai trabalhar com um banco de dados unificado. Então, aqui está uma expressão-chave disso aqui. Ó. Então, o que acontece? Não vai ter um banco de dados para administração, um banco de dados para estoque, um banco de dados para compras. Não. Para o vendedor, todo mundo trabalha com um banco de dados só. Qual é a vantagem disso, gente? As coisas são atualizadas e alteradas em tempo real, né? O Christian fez uma venda, automaticamente, na hora que a gente passar o código de barra do produto ali no caixa, eu já dou baixa nele no meu estoque. Então, eu consigo ter uma visão mais completa do que está acontecendo dentro da minha empresa. Então, isso é muito importante. Ok, vimos aqui um motivo, né, da importância do uso do sistema ERP. Outra coisa que ele vai me permitir, melhorar os meus relatórios e o planejamento da minha empresa. Por quê? Porque se eu tenho uma única fonte de informações, os relatórios são mais seguros. Eu não corro o risco, de repente, de ter informações diferentes acontecendo ao mesmo tempo, gerando relatórios conflituosos. Além disso, se eu tenho uma única fonte de renda, uma única fonte de dados, de informações da minha empresa, eu consigo também preparar um planejamento para os próximos meses mais seguro, mais correto. Outra coisa, ele vai melhorar a colaboração dentro da empresa. Se todo mundo tem acesso aos dados, essas pessoas todas da empresa conseguem também trabalhar de uma forma mais organizada entre si. Além disso, temos também uma melhoria da visibilidade. Como assim uma melhoria da visibilidade, Marcelo? Todo mundo consegue enxergar o que está acontecendo. Agora, a gente precisa entender, já já a gente vai ver, que também não é mágico, tá, gente? Então, é por quê? O que mais? Eu consigo melhorar o gerenciamento da minha cadeia de suprimentos. Né? Eu consigo saber melhor o que eu tenho no estoque, quanto eu tenho, qual é o giro desse estoque, ou seja, a cada quanto tempo eu preciso renovar o meu estoque e fazer compras de uma forma mais segura, controlando melhor, né, o prazo do meu fornecedor. Olha, então vou integrando todas as estruturas. Se eu consigo ter tudo funcionando redondinho, a chance de eu não conseguir fazer a venda porque faltou o produto, qualquer coisa do gênero, é menor. Consequentemente, eu consigo manter meu cliente mais satisfeito. E
Com tudo isso, eu reduzo o tempo de trabalho necessário para conseguir um resultado e o esforço para aquele resultado ser alcançado. Reduzo custos, porque eu tenho menos perdas, eu tenho menos falta de comunicação e, mais importante de tudo, vai facilitar minha conformidade regulamentar. Justamente porque está tudo estruturado, organizado, eu consigo cumprir algumas coisas que a lei exige, né, de documentação, de escrituração contábil, escrituração de inventário, sem eu ficar correndo tanto atrás. Então, olha a facilidade que o sistema RP vai possibilitar para a nossa empresa. Além disso, vai facilitar que os dados mantenham significados, ou seja, uma coisa só, e vai facilitar negócios de forma padronizada e simplificada. Como assim, Marcelo? Eu consigo fazer as coisas sempre de uma mesma maneira. Isso agiliza procedimentos de produção, procedimentos de venda, procedimentos de entrega. Se agiliza, eu preciso de menos tempo significa que eu tenho mais economia de dinheiro. Pô, Marcelo, você não leu exatamente do jeito que está assim, porque eu vou mandar no grupo e vocês vão poder ler esse texto. Aqui a ideia é explicar. Só que é o seguinte, gente, vamos lá. O sistema RP ele não é mágico, certo? Ele precisa ser alimentado. E como que eu alimento essas informações? Estoque, planejamento, compras, tem que informar as situações. Nós vamos ver depois, tem um gráficozinho em outra aula, nós vamos falar dele. Só que é o seguinte, gente, alguém aqui já ouviu falar da palavra acurácia? Não. Não. Ninguém aqui joga nada? Nenhum de vocês joga pro game? Eu jogo, só que não é essa palavra que eu costumo ouvir, não. Mas você já jogou Ela em inglês. Ela em inglês. Ah, aposto que quem já jogou jogo de tiro já viu essa palavra aqui, ó. Ó. Né? E normalmente ela vem com uma porcentagem lá no final da fase, no final da missão. O que é isso, gente? Acurácia, ela é uma palavra que significa exatidão. Tá? Então, quando você vê lá no jogo, por exemplo, você teve uma acurácia de 25%, aquilo lá quer dizer que a cada 100 tiros que você disparou, você acertou só 25. Tá? Então, para o estoque, a gente também calcula a acurácia. Então, como que a gente trabalha a acurácia do estoque? Olha só. É um índice de exatidão do estoque e ele vai comparar as quantidades de itens que foram encontrados com aqueles que deveriam ter no estoque. Então, vamos pensar o seguinte. O inventário do estoque, gente, quando a gente faz, literalmente você vai pegar e vai sair contando item por item que tem lá no estoque. Tá? Então, vamos imaginar que eu fiz a contagem aqui do nosso estoque e o meu sistema falou que tinha que ter 100 latinhas dessa daqui da Mentos Preto. Então, eu tinha que encontrar número total de itens deveria ser igual a 100, por exemplo. E a hora que a gente contou, estava faltando uma. Então, quantas eu encontrei? 99. Então, como ficaria a nossa conta aqui? Ela ficaria assim, ó. 99 dividido por 100. Se alguém lembrar das aulas lá do aprendiz, isso aqui vai dar 0,99, que é a mesma coisa que 99%. Então, indicou que o meu estoque está 99% correto. Já vou contar uma coisa para vocês. Dificilmente vai dar 100%, tá, gente? O produto pode estragar, o produto pode quebrar. Quanto mais desorganizado o seu estoque, menor a chance de dar 100%. Qual é o problema?
Se não deu 100% ou ficou muito longe disso, é dinheiro que você está perdendo. Então, quanto mais longe de 100%, mais dinheiro você está perdendo nessa brincadeira. Tá? Então, o ideal é que essa conta dê 1, né? 100 dividido por 100, 100%. Se não der 1, tem que dar o mais próximo disso possível. Ok? Vamos começar a falar agora mais um assunto que são as técnicas de administração de estoque. E a gente falou que o estoque precisa ser bem organizado, que o estoque precisa ser bem estruturado. Só que agora a gente vai começar a entender que existem técnicas para que isso aconteça. Então a gente tem que pensar o seguinte: como controlar de forma eficaz o funcionamento do meu estoque? Né? Como que eu vou fazer para que esse estoque ele seja funcional e tenha o mínimo de erros possível? Então, olha só. Uma das formas que nós temos é uma técnica chamada sistema ABC, ou curva ABC, ou diagrama de Pareto, ou sistema 80-20, certo? Então vamos entender o que é isso aqui, gente. Lá no final do século XIX, para quem não sabe, século XIX é aquele que começa em 1801 e termina no ano de 1900, ele, lá na Itália, tinha um economista chamado Vilfredo Pareto, com 2 T's. E o Pareto, ele fez um estudo sobre a situação econômica da Itália e ele percebeu o seguinte, vou puxar isso para cá. O Pareto percebeu o seguinte, que 80% de toda a riqueza do país estava nas mãos de 20% do total da população. Então, já matamos aqui, diagrama de Pareto, porque foi criado pelo Vilfredo Pareto. Sistema 80-20, porque 80% na mão de 20% da população. E ele chamou essa população de classe A. E depois a classe B, ou depois a classe C. É mais ou menos aquela ideia que a gente tem até hoje, né? De classe A, classe B, classe A mais rica, classe C mais pobre. Surgiu lá na Itália nessa época. É isso aqui. Em um dado momento da história, os administradores de empresa perceberam que eu poderia usar essa mesma ideia de estrutura para a gestão do meu estoque. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram os itens dentro da empresa, dentro do estoque, em itens do grupo A, itens do grupo B e itens do grupo C. Os itens do grupo A são aqueles itens que apresentam um maior investimento, ou seja, são os mais caros. Eles vão ser 20% da quantidade, mas eles são 80% do valor total do meu estoque. Ou seja, eles são poucos em número, mas muito caros em preço.
próximo, que é a classe B, eles já representam 30% do total de itens, ou seja, um pouco mais. E 15% só do valor. Então, olha a diferença, 80% para 15%. Por último, temos a classe C, que são aproximadamente 50% dos itens e 5% só do valor total. Isso aqui, gente, ele é representado através de um gráfico, tá? Vamos ver já já. Mas só para a gente seguir aqui, ó. Os produtos de classe A, eles exigem um cuidado maior, porque eles são muito caros. Muitas vezes a empresa vai fazer uma monitoração diária, um monitoramento diário da situação deles dentro da empresa. Os produtos de classe B, eles vão me permitir fazer uma verificação mais espaçada, normalmente semanalmente, né? Vou lá só uma vez por semana que olho. Os produtos de classe C, eles vão utilizar um modelo mais simples, como, por exemplo, uma linha de reposição. O que é uma linha de reposição? Eu tenho lá, por exemplo, um local de armazenamento do produto e eu delimito uma faixa aqui. Quando está aqui no alto, quando vai vendendo, chegou aqui na faixa, você está na hora de comprar mais. Olha que jeito mais simples de se estruturar e de se organizar isso aqui. Esse aqui é o modelo da curva, gente. Ó. Então, 20% dos itens correspondem a 80% do preço. 30% dos itens, não, Marcelo, é 50%. Não, gente, 20 mais 30, 50. Corresponde a 15% do custo, de 80 a 95. E depois, os outros 50% que faltam correspondem a 5% do custo. Gente, isso significa para a gente mais ou menos a seguinte estrutura. Ó. Esse cara aqui vende pouco, porque é caro. Mas quando vende, dá muito lucro. Esse cara aqui vende mais, mas não dá tanto lucro. E esse cara, eu vendo muito. Ele é que mantém a empresa funcionando. De tanto que eu vendo, é muito fácil vender isso aqui. É ele que paga minhas contas do dia a dia. Certo? Então, esse aqui é uma das técnicas de administração de estoque, que é a curva ABC. Temos um outro cara aqui, que é o ponto de reencomenda. O que é o ponto de reencomenda? Ele vai levar em consideração qual é o momento em que eu faço o pedido até a chegada da mercadoria, sem que haja interrupção da produção, ou seja, eu não vou ficar sem. Ele vai chegar antes de eu ficar sem. Como que eu calculo isso? Tempo de reposição vezes demanda diária. Então, por exemplo, se o meu fornecedor, meu tempo de reposição, a gente já viu semana passada que era tempo de reposição, é de 5 dias. E a minha demanda diária, ou seja, o que eu preciso por dia é de 50 unidades, eu faço essa conta e o meu ponto de reencomenda, 5 vezes 50 igual a 250. Então, quando chegar em 250 lá no meu estoque, eu preciso pedir mais, porque senão eu vou ficar sem e eu vou ter interrupção da produção. Temos o outro cara aqui, tá? A gente falou agora há pouco do ERP, agora a gente tem o MRP, que é o Material Resource Planning. O que é isso? É outro sistema que vai trabalhar em conjunto com o ERP, que ele vai me permitir determinar
quando eu preciso fazer mais compras e o que eu preciso comprar. Ele vai trabalhar a partir de um conceito que a gente chama de leque, que é o lote econômico de compras, que é o quê? É a quantidade ideal que eu preciso comprar para cada vez que eu faço uma compra, de forma que os custos de aquisição e custos de estocagem sejam mínimos. Então, assim, é o máximo que eu puder comprar, desde que esse máximo mantenha ainda o meu custo de guarda de armazenamento baixo, de forma ainda que eu consiga um desconto na hora da compra para baratear essa compra. Como ele vai funcionar? Primeiro, eu vou precisar saber exatamente, realmente, o que é necessário, né, para minha empresa, para minha produção. Depois disso, ele vai fazer uma previsão de demanda para o próximo período. Então, por exemplo, ó, em janeiro a minha empresa produziu 500. Em fevereiro ela produziu 495. Em março ela produziu 500. Em abril ela produziu 505. Em maio ela produziu 500. Em junho nós produzimos 495. Vocês concordam que a média aproximada do que eu estou fazendo aqui é 500? Se é 500, isso significa o quê? Que para a próxima produção, eu não preciso comprar 600, eu não preciso comprar 1.000. Eu posso comprar novamente o quê? O suficiente para produzir 500. Então, ele vai trabalhar com previsões. A função disso é fazer o quê? Reduzir o investimento em compras, né, o investimento no estoque, sem, contudo, afetar a minha produção. Como? Então, aqui é aquele gráfico que eu falei referente ao ERP, ele funciona igual aqui no ERP, que funciona da seguinte maneira. Eu pego o saldo de estoque de produto acabado, de matéria-prima, ou seja, o que ainda sobrou lá das matérias-primas, produtos acabados, o quanto eu vou precisar produzir, a lista do que tem ainda lá também, dos produtos acabados, alimento tudo isso no meu MRP, e ele vai fazer o que com isso? Falar, você precisa de tanto. E aí eu gero uma ordem de compra e uma ordem de produção. Ah, Marcelo, mas isso der erro. Olha, se der erro é porque alguém alimentou informação errada. Alguém alimentou informação que não devia aqui no sistema. Então, a culpa não é do sistema. A culpa é da criaturinha que está utilizando o sistema. Certo? Temos aqui outra estrutura de estoque, que é o Just-in-Time. Né? O que é um sistema Just-in-Time? Também usado JIT. Em inglês, Just-in-Time significa bem na hora certa. Então, ele é um sistema de administração de estoque que vai minimizar o investimento no estoque e trabalhar com a seguinte ideologia: os produtos devem ser recebidos somente quando eu for utilizá-los. Eu não tenho produto antes, eu só tenho ele quando eu vou usar. Tá? Como assim, Marcelo? Eu vou precisar, para isso, de uma coordenação entre a minha empresa e o meu fornecedor. O meu fornecedor não pode atrasar. Se eu não tenho nada no estoque, se o meu fornecedor atrasar, eu não consigo entregar, não consigo produzir. Eu preciso trabalhar com qualidade total. Se eu não tenho estoque,
Eu não posso ter erros, porque se eu tiver erro, eu tenho que esperar chegar de novo a matéria-prima. Então, eu preciso trabalhar com qualidade total. Eu tenho que ter eficiência na produção, ou seja, os funcionários precisam produzir de forma correta. Eles não podem ficar à toa, não pode ter gente à toa. Isso a gente chama de modelo Lean de produção. Vou mostrar para eles, para vocês. Para isso, eu preciso também conhecer completamente a estrutura da minha produção. Então, o Just-in-Time, ele vai ter alguns princípios. Quais são eles? Eliminação de estoques, ou seja, eu não tenho estoque. Eliminação de desperdício, eu não tenho desperdício na produção. Produção em fluxo contínuo, ou seja, eu estou sempre produzindo. Esforço contínuo na resolução de problemas, ou seja, surgiu um problema, eu preciso resolver ele na hora, não é esperar. E melhoria contínua dos processos de produção, ou seja, eu preciso estar sempre buscando melhorar a minha produção. Deixa só eu fazer um negócio aqui que eu pulei uma imagem. Vamos lá. Então, vou salvar essa imagem para vocês. Essa. E aí, gente, o que acontece? Olha só. O modelo Lean, ele difere do modelo tradicional no seguinte. Modelo tradicional, a fábrica produz, joga para o estoque, do estoque vendo para um cliente, esse cliente vai armazenar lá no estoque na esperança de que algum dia alguém vá lá comprar. Se ninguém comprar, eu estou continuando produzindo aqui e perdendo dinheiro. No modelo Lean, esse cara aqui o cliente procura uma empresa, faz uma encomenda. Essa encomenda chega lá para a produção e fala, produção, eu preciso que você faça tal coisa. A produção pede matéria-prima para o fornecedor entrega, a produção entrega e o cliente sai satisfeito. Então, gente, o modelo Lean de produção, ele evita desperdícios, ele evita custos desnecessários, ok? Na semana que vem, falaremos sobre o sistema de 2 ou 3 gavetas, que é o último do que nós temos aqui de técnicas de gestão de estoque. E aí nós já vamos começar a falar sobre o departamento de compras. Então, vamos já semana que vem, provavelmente, começar a etapa final da minha matéria do curso. Ok? Agradeço demais a participação dos senhores na aula. Espero vocês aqui semana que vem. Até lá, gente.